Vamos seguir agora. A gente tem a honra de receber aqui ao palco Pedro Malan, ele que é ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, foi negociador-chefe da dívida externa e diretor executivo para o Brasil no Banco Mundial. Pedro Malan, por favor, seja bem-vindo. Pedro Malan que vai falar sobre como o mercado de acesso pode impactar a economia brasileira numa visão a longo prazo. Vou retirar aqui. Dá licença. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu aceitei o convite generoso da Patrícia e do Rodrigo. Eu consigo imaginar pessoas muito mais apropriadas para fazer uso da palavra na reunião de hoje. Algumas delas aqui presentes. Mas eu aceitei porque eu espero deixar claro no curso da minha breve intervenção. Aliás, eu tinha pedido que deixassem aqui o marcador de tempo, porque eu não quero extravasar o tempo que me der. Por favor. É, eu, de longa data, considero que a história é um infindável diálogo entre passado e futuro. Assim como eu considero que cada geração visita, revisita, reinterpreta, às vezes reescreve o passado à luz de duas coisas. Primeiro são as grandes questões, as grandes exigências interrogativas do momento presente. E a segunda são seus desejos, sonhos e receios em relação ao futuro. Eles pediram que apresentasse aqui uma visão de longo prazo. E eu vou tentar fazer isso de uma maneira muito telegráfica. Sobre o longo prazo de coisas que têm a ver com as possibilidades de sucesso. O tempo dessa tarefa que nós temos aqui hoje dependem do cenário global, dependem de questões macroeconômicas e dependem do contexto político e institucional. Eu não vou ter tempo de elaborar aqui, mas eu quero mencionar algumas conquistas importantes que são importantes para que nós chegássemos ao momento atual. Por exemplo, eu acho que tudo é gradual no Brasil, mas tem urgências no gradualismo. E nós tivemos, num período não distante, não tão distante assim do Brasil, na época do real, uma urgência no gradualismo, que era tentar derrotar a hiperinflação no Brasil, o que foi feito com o real. A essa urgência, havia outra também que precisava ser resolvida, que foi a renegociação da dívida externa brasileira. O fato de que nós temos deixado a hiperinflação para trás, e só um lembrete, o Brasil foi o recordista mundial de inflação nos 30 anos que vão do início dos anos 60 até o início dos anos 90. Não é coisa pouca. E temos inflações civilizadas desde então. E eu acho que isso é uma conquista do qual o povo brasileiro não abrirá mão. A renegociação da dívida externa permitiu que nós restabelecêssemos o nosso correlacionamento com a comunidade financeira internacional, pública e privada. E nós pudéssemos descortinar, depois da derrota da inflação, e o nosso relacionamento, nós tínhamos decretado uma moratória da dívida externa, nós podemos olhar o futuro, e o futuro, após a derrota da hiperinflação, ele se confundia com a própria agenda do desenvolvimento econômico, social e político institucional do país. E hoje, nós aqui há um mês, nós estaremos completando 28 anos de um regime de taxas de câmbio flutuantes. Em junho do ano que vem, estaremos comemorando 28 anos do regime de metas de inflação. Em maio de 2026, estaremos comemorando 27 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estaremos comemorando o anúncio que nós fizemos antes das eleições de 1998 de um programa de ajuste fiscal no Brasil para o triênio 1999, 2000 e 2001. E tivemos uma transição civilizada entre 2002 e 2003, entre o FHC2 e Lula 1, que foi uma transição que eu achei, à época, que tinha estabelecido um certo padrão
para futuras transições, porque eu sempre achei que a responsabilidade maior de cada governo, qualquer que seja a sua coloração político-partidária, é entregar o país ao seu sucessor, qualquer que ele seja, melhor do que aquele que recebeu do seu antecessor. Eu acho que isso continua sendo uma responsabilidade de alguns, inclusive aqueles que estão fazendo uma herança para si próprios, como o caso do Fernando Henrique em 98, 99. E eu acho que eu derivo uma certa confiança de que nós seremos capazes de fazê-lo. E essa confiança, alguém mencionou aqui o grande amigo meu, Eduardo Guardia, que se foi, algum de vocês talvez o tenha conhecido, um dos mais competentes servidores públicos e nessa iniciativa privada mostrou o seu valor também. Nós fizemos, Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescov e eu, um livro de homenagem, ensaios de homenagem ao Eduardo Guardia. E no meu capítulo com a Ana Carla, nós colocamos uma epígrafe do Guardia que eu queria mencionar aqui, porque eu vou citar textualmente. Ele diz: estamos num momento muito delicado do Brasil. Somos um país que temos oportunidades enormes. Vejo isso no mercado de capitais, novas tecnologias, novos setores. Mas vamos olhar para o país como um todo e enxergar alguns problemas que simplesmente não estamos conseguindo resolver ou estamos empurrando para baixo do tapete, acumulando uma quantidade imensa de problemas que vão tornando as soluções mais custosas e mais difíceis. Mas isso faz parte. Como eu mencionei, tudo é gradual na vida, tem urgência no gradualismo, nós temos as nossas, e eu tenho uma grande confiança nas novas gerações. E quero me referir especificamente ao mercado de capitais aqui, porque eu acho que tem uma enorme janela de oportunidades, me refiro aqui ao contexto internacional. O fim da hiperglobalização, o fato que nós estamos vivendo um período de enorme reconfiguração de cadeia de suprimento no mundo inteiro, nós não vamos voltar mais ao período em que a alocação de localização de diferentes tipos de produção, de insumos para diferentes produtos, era localizado no lugar onde tinha o menor custo unitário de mão de obra, menor capacidade de produzir a custos menores, produtos de uma boa qualidade. O just-in-time, que tinha a garantia de que o insumo estaria just-in-time, chegando no momento certo. Esse mundo está em processo de mudança, tem considerações de segurança econômica, segurança energética, segurança alimentar, segurança fitossanitária, segurança militar, vieram para ficar. Nós temos um crescente problema de geoeconômico e geopolítico no mundo, uma competição que veio para ficar pelas próximas décadas entre Estados Unidos e China, na área de tecnologia, na área militar. Então, é outro mundo que começou com a crise de 2008, 2009, foi a primeira vez desde os anos 30 que o mundo desenvolvido, que achava que crises financeiras, problemas de corrida bancária, problemas de bancos, eram coisas de países exóticos e mal administrados na periferia do sistema. A crise de 2007, 2008 mostrou, pela primeira vez desde os anos 30, que a crise tinha o seu epicentro nos principais mercados de financeiros e capitais do mundo, em particular nos Estados Unidos. Eu já citei uma vez o secretário de Tesouro do Obama, que em 2009, declarou, e o seguinte, eu cito textualmente: uma crise como essa, o ano da Bear Stearns, do Lehman, alguns de vocês talvez se lembrem disso, ele disse: uma crise como essa não tem uma única causa, mas o fato é que nós, como nação, se referindo aos Estados Unidos, nos endividamos em demasia e permitimos que o nosso sistema financeiro assumisse níveis irresponsáveis de risco e alavancagem. Foi um reconhecimento por escrito no artigo do secretário de Tesouro americano. E eles tinham experimentado até então crises na Indonésia, na Tailândia, na Malásia, na Coreia, assim, mas achavam que aquilo era um problema de economias distantes em desenvolvimento, mas que eles jamais experimentariam. A percepção de que havia algo problemático na globalização que vinha tendo lugar, inclusive na dimensão financeira, ela se instaurou e gerou necessidade de respostas que estão vindo, e eu acho que muita coisa positiva tem sido feita e não tenho dúvida que continuará a ser feito porque é a exigência do momento.
presente. E eu queria expressar aqui a minha confiança de que nós estamos no Brasil, tem enormes possibilidades nessa nova reconfiguração em curso. E o que está sendo feito aqui, a Before, eu acho que é um exemplo. Eu aceitei o convite porque eu queria entender um pouco mais, que me parecia uma história de sucesso. E eu fui ler a documentação que me foi encaminhada e eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que me chamou particularmente a atenção. Eu acho que tem que ver com a discussão hoje e com o nosso futuro nesta área. E dos estudos que eu li vários, mas tem um que me chamou a atenção, é um estudo de 2017, foi um estudo conjunto da World Federation of Exchanges, a WFE, e do Milken Institute, da Califórnia. É um estudo de 2017, em que eles fizeram a pesquisa com a experiência de acesso de pequena e média empresa ao mercado, seja de dívida, seja de ações, nesses países. Os países foram China, Índia, África do Sul, Canadá e Jamaica. Para o conjunto delas, eles perguntaram assim, quais foram as 3 principais razões pelas quais vocês pretenderam fazer uma listagem nas bolsas. E dessas 3 razões, a mais 69% disse que era posicionar a empresa para o crescimento futuro. 60% para a segunda, levantando capital a um custo mais baixo. 56% diversificar a base de investidores. 46% enhancing creditworthiness, melhorar seu crédito, sua análise de crédito. E só 20% habilidade de adicionar nas finanças. Mas eu fui ler as respostas país por país. Eu queria chamar a atenção para vocês da resposta da China em particular, que eu acho que tem, a meu ver, uma extraordinária relevância para nós, inclusive para explicar o sucesso da China, inclusive nessa área. Os chineses, 100% das empresas chinesas declararam as 3 principais razões pelas quais foram buscar esse mercado de acesso. Primeira delas, enhanced ability to attract talent. A capacidade aumentada de atrair talentos. Segunda razão, também com 100% de em melhoria da vantagem competitiva da minha empresa. 100% também. Com 93%, a melhoria do brand ou reputation, melhoria da sua marca e da sua reputação. O único que respondeu a mesma pergunta, que colocou essa questão de improved, nenhum outro botou 100% em capacidade de competir e atrair talento. Lembro aqui do caso do BID, né? BID fez a listagem deles na Bolsa de Hong Kong 10 anos depois de ter começado a apostar naquilo. Não foi um campeão nacional que o governo chinês decidiu que ia ser um campeão nacional, não. Foi uma intensíssima competição promovida por vários governos provinciais chineses para ver quem é que se saía melhor na disputa pela produção de veículos elétricos e baterias apropriadas, né? O BYD se saiu muito bem nesse processo e listou na Bolsa de Hong Kong 10 anos depois. Mas eu entendo a busca que eles tinham por talento. Ali precisava de engenheiros com competência técnica, pessoa com capacidade de lidar com sistemas de tecnologia modernos e avançados, e a ideia de vantagem competitiva, não só na China, como também no resto do mundo. Eu digo isso porque, se eu tivesse um dos meus sonhos assim, para o mercado de capitais brasileiro, é que nós tivéssemos a possibilidade aqui, entre nós, de utilizar o mercado de acesso, uma empresa no Brasil que pensasse utilizar o mercado de acesso, pensasse como objetivo de talvez alcançar essas 2 coisas que os chineses botaram em 100%. Atrair talentos, uma empresa que acha que, ao ter acesso ao mercado, seja de dívidas, debêntures, seja de lançamento de ações, que aquilo ali melhora a sua marca, o seu brand, a sua reputação, a sua competitividade, a sua capacidade de atrair talentos. Além das tradicionais, que são posicionar-se para um crescimento futuro, levantar capital a um custo menor, diversificar a base de investidores, como nós sabemos. Então eu deixo aqui esse meu sonho, meu desejo, minha expectativa,
E eu acho, pensando naquela a frase inicial do Guardia, que eu concordo inteiramente, ele diz assim: somos um país de oportunidades enormes, vejo isso no mercado de capitais, novas tecnologias, novos setores. Eu acho que a inteligência artificial e seu uso, a tecnologia da informação, a blockchain que a Patrícia mencionou aqui, as novas gerações vão ser obrigadas a ser, e já são no Brasil hoje, que vejo as novas gerações surgindo, com competências crescentes nessa área. E eu acho que isso pode ter um efeito extraordinário sobre o nosso mercado de capitais e sobre o acesso. E eu vi com uma enorme satisfação, eu quero mencionar aqui que eu acho, repetir o meu bordão, né? Tudo é gradual na vida, mas tem urgências no gradualismo. E eu acho que a minha confiança aqui na Before é porque eu acompanhei, lendo o material que me deixaram, eu conversando com pessoas, esse processo começou bem. Ele começou, já tem pelo menos 5 anos, que as primeiras conversas CMT para fazer o regime fácil, que é a facilitação de acesso ao capital e a de investimentos e listagens. E foi através de um diálogo extremamente produtivo com o órgão supervisor e regulador, que é a CVN. Eu acho que há urgências no gradualismo, e a mais importante das urgências, no caso como esse, é começar certo. Eu acho que eles começaram certo, estão começando com o pé direito, e eu quero dizer que não só desejo vida longa a Before, mas dizer que isso é mais do que uma esperança, vaga esperança, porque eu sempre fiz uma diferença entre esperança e expectativa. Esperança é um sentimento, é um desejo de que alguma coisa positiva possa vir a ocorrer em algum momento no futuro. A expectativa não, a expectativa lida com probabilidades, não é à toa que é de distribuição de probabilidades, que estão em constante processo de mudança. A cada momento, mercados estão revendo à luz de novos fatos, novas evidências, novas informações e novo contexto internacional e nacional, estão levando em conta para as suas decisões. O Keynes tinha uma expressão que ele atribuía maior importância, foi o primeiro grande economista que se dedicou ao estudo de leis de probabilidade, que era um domínio só de estatístico e matemático. E o Keynes estava convencido que os degrees of belief, para usar a expressão, o grau de acreditar, a palavra crença no Brasil tem uma certa conotação não muito positiva. Belief, em inglês, não tem essa conotação negativa. São acreditar. O Eduardo Janetti, meu grande amigo, que é um cara sofisticado, eu chamo de graus do acreditar. O Janetti, que é mais sofisticado, existe um gradiente do acreditar. Então, é os degrees of belief do Keynes, que estão sempre em processo de mutação, porque é da natureza do processo econômico que ele seja forward-looking, que ele tem que estar olhando para frente e está incorporando os novos fatos, a nova competição e o novo contexto nacional e internacional também, e procurando se adequar. Eu acho que eu tenho, portanto, esperança como sentimento, mas tenho também uma expectativa que não é destituída de fundamento, uma expectativa que vem do que eu li sobre o processo através do qual se chegou até esse momento aqui, nessa questão da B4, e no potencial à Guardia, que eu acho que o mercado de capitais do Brasil tem, de permitir que essa capacidade que eu acho que o Brasil tem, de iniciativa, e que é facilitada agora, porque o mundo hoje está abrindo enormes oportunidades nesse contexto de reduzir dependências de fornecedores de algumas coisas. Eu estava conversando ali com o diretor do BNDES há pouco, ele estava contando algumas experiências do banco. Uma delas é uma empresa que nós descobrimos com a Covid o nosso total de dependência daqueles ingredientes farmacêuticos ativos de dois países só, de China e Índia. Ninguém mais produzia aquilo no mundo. Uma das consequências desse processo de reconfiguração da globalização que nós estamos vendo é que vão ter investimentos em tecnologia, em gente, assim, em vários países do mundo, para tentar reduzir essa dependência de um fornecedor que pode, por alguma razão,
utilizar aquilo com instrumento geopolítico, como nós estamos vendo. O mesmo se aplica a terras raras e minerais críticos. A dependência da China de tal ordem que eu não tenho dúvida que vai haver uma enorme busca de investimento doméstico e internacional, com apoio internacional, para reduzir a total dependência que existe hoje da China. E tem vários outros exemplos dessa natureza que eu acho que abrem para um país como o Brasil enormes oportunidades de investimento, inclusive para pequenas e médias empresas que agora passam a ter esse ecossistema a qual foi criado, a meu ver, com muita engenhosidade e a qual eu desejo um futuro vitorioso, sabedor que o importante é ter, tudo é gradual, o importante é ter prudência com propósito e estar aprendendo sempre com a experiência nossa e dos outros. Eu acho que nós temos muito a aprender com China e agora com Índia também, em várias dimensões também, em como permitir que as pequenas e médias empresas acesso ao mercado de capitais. Desculpe ter falado demais, uma coisa tão discutida assim, mas eu não quis deixar de dizer alguma mensagem assim de confiança no nosso futuro nessa área, ecoando o saudoso Eduardo Guardia, que eu citei aqui 2 vezes. Muito obrigado a todos pela atenção que me ouviram e até a próxima. A caneta é sua? Sua. Alô? Testando. Pedro Malan, por favor, aqui, vamos tirar uma fotinho, agradecendo então a presença e as palavras de Pedro Malan aqui no nosso Before Summit. Rodrigo Fisman, também Patrícia Stille da Before, ao lado aqui para o nosso registro desse momento. Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, negociador, chefe da dívida externa, diretor executivo para o Brasil do Banco Mundial, falando aí sobre a potência, né? Exagerei, né? Exagerei. A fé nas novas gerações, do potencial. Muitíssimo obrigada.